A paz do Senhor, povo de Deus. Jesus é bom e fiel. 4 de fevereiro de 2025. Deus seja louvado por essa oportunidade de estarmos de pé na presença do Senhor. Então, seja Jesus na vida de alguém hoje. Permita-se ser usado por Deus. Permita-se. Deixe o Espírito Santo te guiar, te levar, te conduzir para glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu quero externar a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua companhia nesse canal Desperta Crente. Deus é muito bom e Deus é fiel. Abre a tua Bíblia e vem o nome do Senhor sendo glorificado. Capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, um dos evangelhos sinóticos, para glorificar o nome do Senhor. Mateus escreve esse evangelho para os judeus, para que o nome do Senhor seja glorificado. É por isso que nós vamos ver aqui muitas bases bíblicas do Antigo Testamento, né? Ele traz aqui muitas confirmações da palavra de Deus se cumprindo, e é muito bom. Ele vai orientar os judeus, né, novos convertidos em Cristo Jesus, através da poderosa palavra. Então ele escreve esse evangelho com esse intuito de mostrar para eles que Jesus é verdadeiramente o Messias prometido, o Filho de Deus. Então ele traz aqui orientações para que os servos do Senhor permaneçam fiel em Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos agora para o capítulo 17. E o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Vai falar da famosa transfiguração de Jesus. Jesus vai chamar em particular Pedro, Tiago e João. Jesus vai chamar eles para que Jesus tenha algo a revelar. Irmãos, nós compreendemos que Jesus tinha 70 discípulos, andava com 12, 3 era amigo mais íntimo e um encostava a cabeça no peito, né? Que é João. Então nós sabemos que precisamos ter pessoas ao nosso redor, porque vivemos e somos dependentes de pessoas. No tempo da ignorância, no tempo lá atrás, no tempo que eu não servia a Jesus, eu tinha um hábito de falar, né, na minha ignorância. Eu não conhecia Jesus, eu não era serva de Deus, eu era ímpia, tá, irmãos? Eu vou falar que eu era ímpia. Então eu tinha um hábito de dizer assim, que eu era eu e o resto era resto. Então eu falava que eu não dependia de pessoas, mas era uma palavra chucra, errada, que eu tinha uma visão errada, um entendimento errado, porque dependemos de pessoas. Dependemos de pessoas. Você depende de mim, eu dependo de você. Nós dependemos um do outro. Nós somos nascidos e criados para conviver com pessoas. Quando você nasce, você precisa de um médico para ajudar a sua mãe a dar à luz. Se não for um médico, é uma parteira. Mas sempre tem que ter alguém ali para estar junto, para te ajudar, para pegar, né? Você vai no colo de outra pessoa, você não sai andando com as suas pernas. Nós dependemos. Se tá velho de idade, já bem de idade, bem idoso, um ancião já, você depende de pessoas para te ajudar. Então nós nascemos precisando de pessoas e morremos precisando de pessoas. Então vamos tirar isso da mente, que eu não preciso de ninguém, dependemos sim. Então trate as pessoas bem, da forma que você queria ser tratado, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Jesus vai chamar esses 3 discípulos à parte. Ali ele vai se revelar, vai levar eles para um alto do monte, para o lugar da oração, um lugar de separação, um lugar particular, porque é muito bom particular com o Senhor, e o Senhor ali vai ser transfigurado na presença deles. Eles vão ver, a face do Senhor vai resplandecer como o sol, as suas vestes tornam-se brancas como a luz. De repente surgiram em frente Moisés e Elias conversando com Jesus, e eles vão perguntar. Quem pergunta? Pedro. Eu gosto da ousadia de Pedro, eu profetizo a ousadia de Pedro sobre a sua vida, a ousadia de Pedro sobre a minha vida, a coragem que Pedro tinha de se atrever a fazer algo inusitado, se atrever a fazer algo, a perguntar. Então Pedro vai dizer a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, então é bom estar na presença, é bom este lugar. Irmão, já foi algum culto que você não quer que cabe, que você não quer que saia? Eu já fui. Eu já presenciei, já participei de muitos cultos para adorar a Deus, fui entregar meu culto ao Senhor, e aquele culto ser movido de uma glória tão tremenda, o ambiente ficar totalmente espiritual, aquela glória maravilhosa descer naquele lugar, de você não querer que acabe, não querer retornar para casa, querer morar ali, dormir ali, sem querer sair daquela presença, porque a presença de Deus é isso. A presença de Deus traz essa paz, nos traz essa convicção que estamos no lugar certo, e Pedro vai ter essa convicção, e Pedro vai pedir ao Senhor para que ele faça 3 tendas ali, uma para o Senhor, uma para eles, e uma para Moisés e outra para Elias. Então a gente vai ver aqui, ele vai desejar estar naquele ambiente espiritual e não sair dali, né? Para estar na presença, para que eles ficassem ali na presença do Senhor. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente, enquanto Pedro ainda estava argumentando, querendo estar ali, fazer tenda para morar ali, argumentando, uma voz emanou, dizendo, envolveu com uma nuvem, e essa voz emanou dizendo, né? Ali ele vai dizer assim: este é meu filho amado,
em quem me regozijo, a ele atendei, em quem me comprazo. Então ouvi ele. E ali a voz do Senhor, irmãos, ela traz temor. A voz de Deus, ela traz temor. Os discípulos, ao ouvirem, eles prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Por quê? Porque a voz de Deus, ela traz temor no coração do homem. Não existe dizermos que estamos ouvindo a Deus e sem viver uma vida sem temor, viver uma vida longe da presença, uma vida longe de Deus. Não existe dizer que eu tenho um temor de Deus no meu coração, mas eu vivo longe do Senhor. Eu vivo de qualquer maneira. Eu ouvi a voz de Deus, então algo vai acontecer, um impacto na minha vida vai acontecer. Vamos ver que os discípulos vão ficar atemorizados, eles vão se prostrar com o rosto em terra e ficaram atemorizados, eles tiveram medo, eles temeram aquela voz que eles ouviram bradar ali, e eles prostraram o rosto interno. Então não tem como você ouvir a voz de Deus e não ter uma vida de adoração, não ter uma vida de entrega ao Senhor. Então nós vamos ver, quando os homens de Deus ouviram a voz de Deus, muitos desses homens caíram, mas quando se levantaram diferente, levantaram profetas. Ezequiel, quando cai na presença do Senhor, que ele ouve a voz de Deus, no capítulo 2, que ele ouve a Deus, ele vai cair sim na presença do Senhor, mas ele vai levantar um profeta para as nações, vai levantar um profeta de Deus, que até hoje o nome desse homem é citado. Também vamos ver que Saulo, quando está indo na estrada de Damasco, no livro de Atos dos Apóstolos, ele cai na entrada porque ele tem um encontro, ele ouve a voz de Deus, mas quando se levanta um dos maiores missionários depois de Jesus Cristo que o mundo já viu. Então nós precisamos entender, cair na presença do Senhor nos levanta diferente. Há umas igrejas aí que é um cai, o povo cai para lá, mas levanta tudo, prostituto, mentiroso, enganador, fofoqueiros, caluniadores, em todo culto cai e fica lá no chão, lá parece que tá, foi arrebatado que nada, tá na carne ali no chão, porque quando levanta não tem transformação. Então cair no poder de Deus é levantar diferente para a glória de Deus. Então eu creio que quando a palavra de Deus vem, quando a voz de Deus vem sobre a vida do homem, quando o homem cai diante do poder da poderosa palavra de Deus, ele levanta diferente. Isaías, quando ouve a voz de Deus, Isaías vai dizer, ai de mim, quando ele vê a glória de Deus, ai de mim, que sou um homem pecador, tenho lábios impuros e que habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Ele vai reconhecer o seu próprio pecado. Então quem chega diante de Deus, diante da glória poderosa do Senhor, reconhece o seu próprio pecado, reconhece as suas falhas, reconhece o que precisa ser mudado. Se eu estou diante da presença de Deus, se eu estou no ambiente espiritual, se eu estou ouvindo a voz de Deus, eu vou reconhecer em mim o que precisa ser mudado. Eu vou reconhecer em mim que eu preciso de uma mudança. Então, ouvir a voz de Deus, permita que essa voz mude sua vida. Permita que essa voz restaure, né? Eu não quero me aprofundar muito aqui sobre a transfiguração, mas o versículo 3 fala sobre que eles viram Moisés e Elias, né? Aí nós sabemos que lá em Zacarias, o Senhor vai falar ao profeta Zacarias, a partir do capítulo 4, versículo 12, sobre os ungidos do Senhor que virão para pregar, né? Na grande tribulação, para dar essa oportunidade para que o povo ouça os ungidos do Senhor. Então nós vamos ver isso acontecer, né? A palavra do Senhor vai se cumprir e vai acontecer. E nós estamos vendo, que nós temos na glória, em nome de Jesus. Mas o Senhor aqui está falando pela boca do profeta, pela boca do evangelista, o que virá a acontecer. Então, quando eles vê Elias e eles sentem no coração o desejo de estar ali, eu acredito que o Senhor está mostrando aqui os dois exemplos. Porque Moisés representa a morte e a ressurreição dos santos. E Elias, o arrebatamento da igreja. Porque Elias sobe numa carruagem de fogo, Elias não morre, ele é arrebatado. O Senhor toma para si, igual tomou Enoque. E Moisés vai representar aqueles que morrerem em Cristo, serão ressuscitados e morarão na eternidade com o Senhor. Então eu acredito que esses dois aqui vêm representar em nome de Jesus. Porque logo em seguida, Jesus também vai falar do seu sofrimento e da sua entrega, né? Da sua entrega aqui. Logo depois, a partir do verso 22, Jesus vai falar sobre o sofrimento que ele teria. Vai abater uma profunda tristeza nos discípulos, mas era propósito de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós precisamos compreender que viver aqui na terra, nós viveremos as vontades do Senhor, os desejos do Senhor. E o Senhor continua tendo diálogo com eles, falando sobre a voz de Deus, eles vão ouvir a voz do Senhor, eles vão se levantar, e o Senhor vai falar sobre João Batista, que João Batista veio, mas ele não conhecia, assim como também eles não estavam conhecendo Jesus, né? Aí os discípulos aqui perguntar ao Senhor, né? Que os escribas ensinam que era necessário vir Elias primeiro. Aí Jesus vai responder que com toda certeza Elias tinha vindo e eles não o reconheceram. Aí os discípulos vão entender no verso 13 que Jesus falava de João Batista, que já havia vindo no espírito de Elias. Então João Batista veio pregando no espírito de Elias. Se você estudar sobre a vida de Elias, uma autoridade tremenda. Elias vai lá no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal. Elias fez coisas tremendas
né? É tanto que ele deixa a capa cair para Eliseu e fica ali um Eliseu pregando no espírito de Elias. Então, Deus agora entra num contexto que Jesus sai dali da transfiguração, e Jesus agora volta a reunir novamente onde estão as multidões. Eles descem do monte e vão aqui onde está os anjos. De repente vai ajoelhar um homem diante do Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, para que o Senhor compadecesse do seu filho. E vai dizer: olha, eu trouxe meus filhos para os seus discípulos, mas eles foram incapazes de expulsar o demônio. Esse demônio que leva ele para o fogo, esse demônio que leva ele para a água, esse demônio que tenta contra a vida do meu filho com ataques epiléticos. O texto diz aqui no verso 15, e Jesus vai falar então para eles: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou sã. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e particular perguntaram a Jesus: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque quando Jesus não estava com ele, Jesus estava no monte lá, da transfiguração, os discípulos ficaram cá. E nesse período, nesse contexto, os discípulos ali disputando briga de quem é maior, de quem é menor, tanto que quando Jesus vem, eles vão pedir para que a mãe de um deles vai pedir que sente um do lado, outro à direita. Então, irmãos, vigiem com o nosso posicionamento. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos ter uma vida, um contexto de vida que agrade a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e tudo que vier às nossas mãos glorifique a Deus, a obra que Deus colocar em nossas mãos. Então Jesus vai responder: por causa da pequena fé. Se você não tem fé para acreditar que Deus te deu autoridade para que você expulse demônios, você não vai conseguir expulsar. Porque se você não tem coragem, não tem autoridade e não acredita que Deus nos deu esse poder, né, que Deus nos deu essa autoridade, eu já presenciei, o Senhor já usou minha vida pela misericórdia para expulsar demônios, e tem que ser debaixo da autoridade, que sua vida está íntegra, se você tem fé suficiente, isso vai acontecer, mas uma vida de preparação, pois com toda certeza vos afirmo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dareis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie de demônio, né, só é expelida com jejum e oração. Então, o crente que tem uma vida prática de jejum, de oração e que tem fé, esse crente expulsa o demônio. Agora, um crente que não jejua, um crente que não tem uma vida de oração, um crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Tem pessoas que pedem até para que outras pessoas jejuem ao favor. Eles não jejuam, eles pedem que outras pessoas jejuem por ele. Então isso é muito sério, irmãos. Então uma vida prática de integridade, de busca, de oração. Se entrega ao Senhor. Ah, eu não posso jejuar todo dia, mas tire uma vez na semana, faça o seu jejum, faça o seu propósito com o Senhor. Viva uma vida de santidade com Deus. Que quando chegar o momento de eu te usar para expulsar algum demônio, porque a gente sabe disso, apesar que hoje eu estou falando abertamente aqui, mas é algo que não pode nem se falar abertamente, né? Porque já tem lei aí até impedindo que isso seja feito. Então nós precisamos orar ao Senhor e buscar o discernimento de espírito, buscar ter uma vida de santidade, porque se não tiver fé, se não tiver uma vida com Deus, uma vida negligente, você não consegue fazer nada. Agora, uma vida prudente na presença do Senhor, Deus te usará profundamente. Jesus continua falando sobre sua morte, a ressurreição. Os discípulos vão entristecer, mas se cumpriria. Jesus agora também vai falar sobre cobrar impostos, também vai falar, porque nós estamos aqui debaixo de autoridade também na terra, nós precisamos pagar imposto, precisamos viver honestamente na presença do Senhor. Então que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, fortaleça a tua alma, e que nesse dia você saiba que tudo que o Senhor fez foi por amor a mim e por amor a você. Antes de você sonhar em ser um cristão, ou você sonhar em nascer, Jesus já orou por você. Jesus orou por você no Getsemane, orava para aqueles ainda que iriam acreditar em Deus. Então Jesus orou por mim, orou por você. É muito lindo esse versículo que está no Evangelho de João. Jesus orar por aqueles que ainda iam crer, aqueles que ainda iam acreditar. Ele orou por mim e ele orou por você. Então creia, acredite, deposite sua confiança no Senhor, porque o Senhor tem um plano, tem um projeto todo preparado para nossas vidas. Saiba que você não está caminhando sem rumo, você não está caminhando sem destino, você está caminhando para viver os projetos e a vontade do Senhor. E a eternidade te espera. Eu quero ler esse versículo aqui. Eu gosto muito desse versículo que está em Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, 10 diz assim: Desde o princípio anunciei o futuro, quer dizer, projetei o final. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera,
Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo que me apraz. Meu projeto vai cumprir. Meu plano vai cumprir. Então acredite, Deus não pega ninguém de surpresa e Deus não é pego de surpresa. Sempre Deus avisa antes, sempre Deus alerta antes. É por isso que a palavra de Deus está aqui, para os prudentes, para aqueles que querem. É por isso que em Provérbios capítulo 9, a sabedoria faz um convite. É por isso que a sabedoria está dizendo, ó nécios, ó imprudentes, ó tolos, ouça a voz da sabedoria. A sabedoria faz um banquete e chama aqueles que querem sentar nesta mesa para receber sabedoria do alto, sabedoria de Deus, temor no coração. Provérbios 10:7 vai dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Que nesse dia de hoje, o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, venha sobre o teu coração, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quando o homem perde o temor a Deus, ele perde a sabedoria também. Mas eu profetizo que o Senhor está dando sabedoria, discernimento, temor e prudência no teu coração. Que Deus te abençoe, que nada venha te afastar da presença, que nesse dia de hoje o nome do Senhor seja glorificado, que tudo aquilo que você vier fazer, o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance e que a paz do Senhor te fortaleça no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero externar minha gratidão ao Senhor por esse dia abençoado que o Senhor nos permite hoje estar de pé, por esse dia que o Senhor nos fortalece, por esse dia que o Senhor nos deu a graça de podermos viver mais um dia na tua presença. Eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, eu entrego os meus irmãos em tuas mãos. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor aumente a nossa pequena fé, para que nós venhamos crer mais, acreditar mais, porque a fé, Senhor, ela move montanhas, como a tua palavra diz. Então eu creio, Senhor, não há montanhas que vai ficar na nossa frente, não vai ser as lutas, as dificuldades, que se colocará como tropeço, como pedra, montanhas que queiram se erguer diante de nós, para que a gente não veja, Senhor, do outro lado a solução. Levanta a nossa cabeça, ó Pai, e nos ajuda a continuar crendo, profetizando, sendo Jesus na vida de alguém, abrindo a tua palavra, se nutrindo dela, se alimentando daquilo que o Senhor deixou para nós, que é o poder da tua palavra que nutre, que gera, que cria dentro de nós, ó Pai, uma fé inabalável. Eu entrego em tuas mãos os teus servos, eu entrego a minha vida em tuas mãos, que nós possamos andar, Pai, preparados para qualquer adversidade, que nós andamos preparados, ó Pai, para ser usados como instrumentos do Senhor aonde nós passarmos. Eu te peço neste momento, repreenda toda a retaliação do inferno, todo projeto diabólico, ser com o teu povo, ser com a tua igreja, ser comigo, ser com todos aqueles que te buscam no nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Que Deus te abençoe, que a graça te fortaleça e até amanhã, se Deus quiser.